Vamos lá, agora a gente vai falar sobre helmintos. Posso dar algum slide aqui? Pronto, agora a gente está falando sobre helmintos, né? Essa aula aqui de parasitologia. Que eu vou trazer para vocês aqui? Quais são os parasitas que a gente vai avaliar nas fezes, que são helmintos? Essa classificação que a gente vai ter os helmintos e os protozoários. Vamos ver agora os helmintos. Os helmintos são os famosos vermes, sabe? A gente chama de verme, porque a gente pode encontrar nos exames, em todos aqueles testes de parasitologia que eu já mostrei para você, a gente pode ter os helmintos que são encontrados nas fezes, ou o ovo ou a larva, né? A forma evolutiva, assim como a gente vai ter o protozoário, a gente tem a forma evolutiva dos helmintos. Lembrando que a gente já viu a classificação em platelmintos ou em nematelmintos, né? Que são a gente já viu nos anelídeos, que tem aquela formação redondinha, né? Que vai ter um formato mais anelar, e a gente vai ter o platelmito, que é um formato mais achatado. Outro ponto importante também é que a gente tem os geoelmintos e a gente tem os bioelmintos. Então, geoelmintos são elmintos que têm um ciclo evolutivo que passa pelo solo, passa pelo meio ambiente. E já no bioelminto, a gente tem que o ciclo evolutivo vai passar por um animal, tá? Vai passar por um animal. Vamos ver o nosso primeiro elminto. Aqui a gente tem o Ascaris lumbricode. Ele é um nematódio, ele é um anelídeo, veja que tem o formato anelar, e ele é um nematódio. Ele é um geoelminto porque o ciclo evolutivo dele passa pelo solo, tá? Ele passa pelo ser humano, mas ele passa pelo solo. Por isso que a gente tem, os ovos são altamente resistentes, eles resistem a altas temperaturas, eles resistem à falta de umidade, eles vão sobreviver por um bom tempo. Ele é o maior parasita que a gente tem, um dos maiores que a gente tem, não vou dizer o maior não, porque a gente vai ver daqui a pouco a tênia, que ela é bem maior, mas é um dos maiores parasitas que a gente tem. Então, por isso, já dou um bizu para a identificação do ovo. Aqui, ele vai gerar um ovo maior em tamanho, tá? Então, vocês fiquem atentos a essa observação. Então, quando a gente compara a protozoário, que a gente vai ver daqui a pouco, o cisto do protozoário é muito pequeno. E o ovo, no geral, das larvas, dos helmintos que eu vou mostrar aqui, são maiores. E o ovo do Ascaris é um pouquinho maior. É muito importante do ponto de vista epidemiológico. Provavelmente se você for analisar várias lâminas de fezes, provavelmente é o parasita que você vai mais encontrar são os trofozoídeos, principalmente os cistos de protozoários, que eu vou explicar daqui a pouco na próxima aula, ou o Ascaris lumbricoides. Dos helmintos é o que é mais comum, é o que a gente mais vê na rotina. Posso falar assim que 90% das lâminas positivas para helmintos era Ascaris lumbricoides. Então, do ponto de vista epidemiológico, é o que é mais comum da gente analisar. Os ovos são ingeridos a partir da contaminação de alimentos com a doença transmitida através da ingestão desses ovos aqui. Esses dois ovos que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma diferença. Ambos são ovos do Ascaris lumbricoides, só que esse primeiro ovo aqui, ele é considerado infértil, porque ele não tem larva lá dentro dele. Então, a diferença que a gente tem é essa. E esse outro ovo aqui, a gente tem um ovo fértil para Ascaris lumbricoides. No exame parasitológico de fezes, a gente vai ver, geralmente, são os ovos mesmo. Você não vai ver o verme, não é comum ver, não. A gente vê mais são os ovos. Se você reportar no laudo, eu recomendo que você coloque a forma evolutiva e o nome da espécie, que eu já venho falando. E nessa forma evolutiva, você vai colocar também se o ovo é fértil ou se é infértil. Qual que é a principal diferença aqui? O ovo fértil, ele tem três membranas e daí ele dá meio que um vácuo, ele dá um espaço para poder ter a larvazinha, tá? Vejam que nessa imagem C, a gente tem uma voltazinha meio que no núcleo, que seria uma larva, e aí a gente tem esse espaço na membrana. Isso é a característica do ovo fértil. O ovo infértil, não, ele é meio que uma massa, é um acúmulo ali de massa que não tem larva dentro, por isso que é considerado como infértil, tá? É só para testar se esse microfone estava captando direitinho. Mas é isso. Então a gente vai ter no A a gente tem um ovo infértil, no B a gente tem e no C a gente tem ovo fértil e no C tá legal porque dá para você ver a larva formada. Tá? Esses ovos, gente, de parasitas, eles são maiores do que os cistos, do que os oocistos que a gente vai ver de protozoário. O protozoário, ele é unicelular. E aqui não, aqui você tem uma larva inteira, então eles são bem maiores. Então, o importante de Ascaris é isso. Agora a gente vai ver o Trichuris trichuris, que causa tricuríase, tá? O verme, ele é bem pequeno e aí a gente tem esse aspecto de chicote, tá? O Trichuris, ele é um verme pequeno e a cauda dele é afinada, né? Dá esse aspecto de chicote. Ele causa essa infecção, a tricuríase, no intestino grosso do hospedeiro. E os ovos, eles são distintos, olha só, porque parece um barril, né? Ele parece um ovozinho de barril, ele é alongado e ele tem essas duas extremidades. Ele fica mais ou menos assim, é como se fosse um barril.
E as pessoas que contraem essa doença é por meio da contaminação desses ovos. É a forma evolutiva que vai infectar 90% dessas helmintias, dessas infecções por helminto, são causadas por esses ovozinhos, tá? E aí, no parasitológico, ele é um ovo que não é tão pequeno, mas que é interessante que você vê esse barril, essa extremidade que tem na ponta de cima e na ponta de baixo, né? Proximal e distal. Agora a gente tem a lâmina aqui dos ancilostomídeos, tá? Esse é o nome da família, mas a gente tem o ancilostoma duodenale e o necato americano. Esses ovos aqui, eles são mais ovalados, são pequenos, e aí você vê ele incestado, você vê ele enlarvado com a larva dentro dele, tá? São parasitas que são pequenos, têm cerca de 1 centímetro de tamanho, então o ovo ele é menor do que o ascaris, tá? Se você comparar o tamanho da larva, você entende o tamanho do ovo. A de tricúris é maior, a larva é maior, então o ovo é um pouquinho maior também do que do ancilostomídeo. O que que vai diferenciar esses dois aqui, né? Então eu já vi muitos colegas não conseguem identificar, diferenciar esses dois ovos no laudo e acaba reportando como ovo de ancilostomídeo, né? Acaba colocando assim. Porque a principal diferença que a gente observa é na vida adulta, não é no ovo, é no verme. Então, na cavidade bucal do verme, pra gente, o necato americano, que eles são da mesma família, tá? Eles são meio que primos. Ele tem lâminas, enquanto que no ancilostoma duodenalis ele vai ter os dentes. Essa característica de ter lâmina ou de ter dente, da ventosa que vai se ligar, essa cavidade bucal, ela dá uma forte aderência, uma capacidade de forte aderência daquele parasita na mucosa do intestino. E aí ele vai sugar o sangue do hospedeiro, do ser humano, e aí leva uma grave um grave quadro de anemia lá no hemograma desse paciente. Tá? E também como a gente tem essa associação. E essa anemia, inclusive, como o paciente fica com uma palidez bem evidente, inclusive essa doença ela é chamada de amarelão, né? Porque o paciente tem esse aspecto amarelado, pálido, causado pela anemia. Então, no ovo, a gente tem um aspecto alongado, ovalado, com larva dentro. Então, você vai fazer essa análise que tem essas larvas aqui dentro. É diferente do tricuris, que vai ter as pontinhas nas duas extremidades. Diferente do ascaris, que tem as 3 camadas, que é o que mais chama a atenção do ascaris. É isso daí. Agora a gente tem o Enterobius vernicularis. No Enterobius, ele é bem pequeno. Eu acho que é o verme que tem menor tamanho que a gente encontra. É o Enterobius. Enteróbios, ele fica assim, o macho e a fêmea. O macho e a fêmea, você vai fazer a contaminação acontece pela ingestão dos ovos. Aí o paciente, esse ovo, ele vai até o intestino lá, passa pela mucosa, ele é resistente à mucosa do esôfago, chega ao intestino, vai ocorrer a cópula entre o macho e a fêmea, e aí depois disso o macho, ele morre, ele é eliminado. Então a fêmea fica ali no intestino. A fêmea, ela vai ficar ovopondo no ânus, ela vai descer até o ânus e vai colocar os ovos na parede do ânus, ali ao redor do ânus. Então, nesse caso, os sintomas que estão associados aqui é um fluido anal muito intenso. E aí, eu acho que vocês vão lembrar do teste diagnóstico que eu já falei, do teste de fita adesiva ou do teste de suave anal. E aí, esse teste ele é indicado para pesquisa de enteróbios verniculares. Assim, em alguns casos, a gente consegue ver essa larva na análise de fezes ou os ovos na análise de fezes. É possível você ver, não é o teste específico, não é o teste mais sensível, mais indicado para fazer esse diagnóstico. Mas o mais indicado, como eu já falei, é o teste de fita, o teste de suave, mas pode aparecer no parasitológico de fezes. Só que ele é muito pequeno, então a larva ela aparece, ela é muito pequena, chama a atenção essa ventosinha, não é uma espécie de ventosa, mas é uma cauda que ela tem. Então, se você compara com o tricuris tem aquela cauda de chicote, e o enteróbius não, ele tem uma caudazinha mais estreitinha, assim, um bicozinho engraçado aqui, e aí ele se movimenta na lâmina, né? Algumas lâminas a gente já viu, eu acho que eu já comentei que eu já fiz parasitológico não só de fezes, mas de outras amostras, tipo de folhas, e a gente já viu esse verme. Os ovos dele são muito pequenos. Então, se você está vendo que esse é o menor parasita, ele tem 15 milímetros. A gente já viu que tem um parasita de 1 centímetro, esse aqui ele é de 15 milímetros, ele é muito pequenininho. O ovo é menor ainda, é o menor ovo que a gente vai ter, tá? E esse ovo tinha uma característica que ele tem um formato de D. Então ele é meio ovalar, mas ele vai fazer um Dzinho assim. Então ele tem esse D aqui, tá? E aí você vê que tem formato de D. E aí é o característico do ovos de Enteróbios verniculares. Muito pequenininho, né? Mas a gente vai já ver a comparação entre esses ovos.
Agora a gente tem o ovo da Taenia sólio e da Taenia sarginata. A Taenia, ela é um platelminto, então ela é achatada, ela é dividida em proglotes, é como se fosse um acúmulo de vários proglotes aqui. E aí, na extremidade anterior, a gente tem esse scolex, que é essa cabeça, que é essa ventosa que vai fixar no animal. A gente tem a diferença aqui, a cabeça que diferencia a Taenia sarginata da Taenia solo. O ovo que você vai observar na análise do parasitológico, ele é igual aos ovos nas duas. Então, a gente, no laudo, você vai colocar a presença de Taenia solium barra saginato, presença de ovos, né? De Taenia solium saginato, porque a gente não consegue diferenciar muito bem pelo plogote e nem pelo ovo. O que diferencia elas principalmente é a cabeça, é a ventosa aqui. Tá? Então, essa é a sarginata e essa é a solium. A diferença também é que a sarginata, ela contamina ela contamina o, o porco, e a sólio ela contamina a carne bovina, tá? Então tem essa diferença aqui. A transmissão, principalmente, é pela ingestão dos proglotes que ficam na carne crua e na carne mal passada, tá? Os casos de tênia já caíram muito nos últimos anos, muito mesmo. É um parasita que eu nunca vi nenhum ovo de tênia nesses 10 anos de laboratório. E olha que a gente atendia pacientes de baixa renda, a gente atendia pacientes que tinha aquele quadro que a gente já falou, epidemiológico, que chama a atenção, mas é muito incomum. É uma das parasitoses hoje em dia que é menos comum que a gente vai ver, tá? Mas o ovo pode aparecer, é um ovo pequenininho e ele aparece em grande quantidade, tá? Mas ele pode aparecer, tá? Aqui a gente tem agora o Cystosoma mansoni. O Cystosoma mansoni é esse ovo aqui que tem esse espículo, tá? Essa pontinha, esse espículo é bem característico. Ele tem o cistosoma, ele tem o ovo, ele vai ter a larva, ele vai ter a cercária. A cercária é a forma de infecção. Então, o contato que a gente tem a transmissão aqui, diferente de todos os demais, que era pela ingestão de ovo, aqui a transmissão é pela cercária. A cercária, ela penetra na pele quando você tem contato direto com a água. Ela tem esse flagelozinho que permite que ela nade, ela tem contato com a água e daí ela vai entrar na pele. Enquanto que o parasita aqui que a gente está vendo, o ovo, ele não é tão transmitido para o homem, ele é transmitido para o caramujo, que é meio que o caramujo ele é um hospedeiro intermediário, né? Fica entre o homem e o ser humano. Aqui a gente também tem um platelminto, é um verme mais achatado, e você vai ver, eu acho que eu já comentei nos testes de diagnóstico que a gente tem o método de Kato-Kays, que é o principal método para fazer o diagnóstico. E o que chama mais atenção é esse espículo aqui, é meio que inconfundível, tá? Você não tem chance nenhuma de você confundir, porque você vai ver esse espículo aqui, que é característico do Cystosoma mansoni. Olha só, essa tabela que eu trago para vocês é excelente, maravilhosa. Eu coloquei o link aqui, que é o material da Dolis, que é uma marca de reagente, e eu acho que desde 2006, 2008, quando eu entrei na faculdade, a gente já tinha esse material da Dolis lá no laboratório. Eu ganhei esse atlas num congresso que eu participei, no congresso de biomedicina, e eu levei esse atlas para o laboratório, a gente usava no laboratório, usei esse atlas por mais de 10 anos. É muito bom esse material. Esse material, eu não vou ceder para vocês ele, mas tem o link dele no material suplementar, você vai acessar o link lá, e aí você vai ver esse material aqui, tá? O que que é isso? É um atlas, lá tá completo quando você baixar, que não fui eu que fiz, mas que é excelente. Vou falar para vocês, é o melhor atlas, eu usei vários anos da minha experiência, da minha carreira, e eu super recomendo. Então, às vezes a gente compra um atlas, às vezes você usa um livro, às vezes você usa uns materiais que não são tão completos. Então, por isso que eu nem fiz um atlas para vocês, porque eu utilizei, tô trazendo para vocês o que eu realmente usei a minha carreira inteira e que fez muita diferença. Nesse caso aqui, vocês vão estar observando o 1 aqui, ó, a gente tem um ovo de tênia. Ele é o menorzinho, tá vendo? Se você compara com todos os ovos, eu acho muito interessante você comparar o tamanho, porque quando você estiver na bancada, você vai falar, nossa, será que isso aqui é um ovo? Será que isso aqui é um artefato? Né, quando você estiver analisando a amostra de fezes. Então, como que eu sei que é um ovo que não é um artefato? Essa primeira diferença. Porque no ovo, eles são bem delimitados. Muita atenção, eu sempre falava isso para os alunos. Analise, olha aqui, a lâmina, a membrana externa, ela é bem delimitada, ela vai ser bem desenhada, ela é bem delicada. Tá? Então, você imagina um lápis realmente desenhado. E o artefato, de uma forma geral, ele vai ser distorcido, tá? Ele não vai ter essa característica. Você me fala, Alicia, mas esse 9 aqui, ele está distorcido, é porque aqui é um ovo infértil de ascaris lumbricoides. Então aqui a gente tem um de tênia, que é o menorzinho. Aí a gente vai ter alguns ovos que tem intermediário. Aqui a gente tem
o Endolimax, né? E aí aqui a gente tem o de D, ó, lembra que parece um Dzinho, que é o Enterobius verniculares. Aqui a gente tem o Trichuris tricúrias, porque você vai ter uma pontinha em cima e vai ter uma pontinha embaixo, tá? O que que é isso daqui? É o que dá um formato de barril, né? Que as pessoas lembram que parece um barril, é o de Trichuris tricúrias. Aí aqui a gente chega, aqui é o do ancilostomídeo, que dá para ver a larva, e esse aqui é o de Ascaris lumbricoides. Qual a diferença deles dois, que às vezes confunde? O de Ascaris, ele tem três membranas que vão estar separando aqui, tá? Então você tem uma membrana externa, tem uma membrana média aqui e tem meio que um vácuo que fica entre a membrana externa e a larva. Ela vai ter esse espaço, tá? Ela fica assim. Deixa eu ver aqui na lâmina para você. Então, dá esse espaço aqui, ó. Aqui fica a membrana externa, tem um vácuo aqui e aí a larva fica aqui. O que, que tem nesse espaço? Nesse espaço aqui, você vai ter excesso de glicoproteínas, de materiais que vai manter aquela larva estável por muito tempo. Essa larva, ela consegue sobreviver na natureza, na areia, tá? Por muito tempo, porque ela tem essa propriedade, ela tem essa proteção. Então, ela tem essa tripla camada que protege. Essa é a diferença do ovo de Ascaris, uma das coisas que vai chamar a atenção. Então, observa aqui, ela tem essa delimitação, é um ovo maior, tá? Comparando com os outros ovos. E para você não confundir, observa essas triplas camadas, tá? E aí, quando a gente chega no ancilostomídeo, não, no ancilostomídeo, no necato, que eu já mostrei, ele não. Você tem só essa delimitação delicada, e aí você já vê a larva. Então, ela tem essa diferença, tá? E aí, aqui a gente tem o ovo fértil, tá? Que é esse aqui, o ovo infértil. Coloca no laudo o ovo infértil, coloca ovo infértil, ele parece, ele vai parecer também, lembra um barril, talvez? Não sei. Mas ele parece um ovalzinho aqui, só que ele não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que tá dando um erro. Pronto, deu certo. Bom, só que ele não tem, a diferença, ele é do mesmo tamanho do ovo fértil, só que a gente não tem um espaço nuclear ali, que é esse espaço de glicoproteína, e a gente não tem larva dentro. Então, essa é a diferença. Por que ele é infértil? Não tem larva dentro, tá? Mas você coloca no laudo, porque, apesar dele ser infértil, indica que o paciente está com parasita. Então, você tem que pôr isso no laudo, tá bom? E aí vai colocar. E aí a gente tem esse ovo maiorzão aqui, que com o espículo, tá vendo? Com o espículo é quem? Cistosoma mansoni. Tá? Então a gente compara. O 1 aqui que a gente tem, que é o menor, é o de tênia. A tênia ela é um verme super grande, só que ela coloca muitos ovos, tipo 200 ovos nas fezes. Então são ovinhos que são menores. E aí a gente tem esses dois aqui, você pode estar se perguntando, é o Immunolepis diminuto e o Immunolepis nana. O diminuto é esse maior e o nano é esse aqui, que é menor, nano de nanômetros. Então ele é bem menorzinho. Então a gente tem Immunolepis diminuta e Immunolepis nana. É muito raro aparecer Immunolepis. Tem essa característica desse super espaço que tem entre a camada e a larva, né? Tem um super espaço, super vácuo. Ele é mais redondo do que o Ascaris. O Ascaris ele é mais ovalar, né? Ele tem esse formato mais oval, tá? E o Ascaris, 90% das lâminas que tiverem aumento vai ser Ascaris. Bom, vamos recapitular para finalizar. A gente viu alguns ovos, alguns cistos ainda não. A gente viu ovo e larva, são as formas evolutivas que a gente tem dos helmintos, ovo ou larva, né? E aí a gente tem o Ascaris lumbricoides, que causa ascaridias, e a gente já viu o verme adulto, que é um verme grande, tá? É um dos maiores, e por isso que a gente tem um ovo bem grande. O ovo pode ser fértil ou infértil, e tem essa tripla camada aqui, essa separação da larva. A tênia Solium ou Sarginata, a diferença delas duas é a ventosa, ó, a Solium ela tem esse cabelinho aqui, essa ventosa, e a Sarginata não vai ter. O ovo delas duas é igual, você vai colocar presença de ovos de tênia Solium barra Sarginata, que a gente não consegue diferenciar na análise de lâmina. O Cistosoma mansoni causa a ectossomose, também é conhecida como barriga d'água. A gente tem o verme adulto aqui, que não é comum você encontrar nas fezes, mas você vai encontrar nas fezes esse aqui, que é o ovo que tem esse espículo. E a gente viu o Trichuris trichuris, que causa a tricuríase. Olha só, o verme adulto tem esse aspecto de chicote, né, que é mais alongado e mais afinado na cauda. E o ovo tem esse formatinho de barril. E a gente viu Enterobius verniculares, que causa a enterobíase, tá? O verme ele tem essa aspecto assim, ó, essa membrana, essa tipo uma ventosa que fica na cabeça,
né, que é engraçada, que é bem característico, você vai ver esse estreitamento no verme, é menorzinho, tem aí até 15 milímetros, é um ovo bem pequenininho também, que tem esse formatinho aqui de D, né, lembra um D aqui. Então, isso foi umas revisões, você fazendo uma boa lâmina, tá? Lembrar de não colocar excesso de material, coloca o Lugol, analisa com Lugol, analisa sem Lugol, faz aquela passagem pela lâmina que a gente já viu, uma amostra sem erro, você vai ter uma análise muito mais fácil para você fazer essa identificação, vai eliminar muito esses artefatos, vai fazer uma identificação muito mais fácil. E é entrando nessa dica de saber qual parasita que é maior, portanto vai ter um ovo maior. E essa dica também que eu já te dei de diferenciar um artefato de um ovo. Os artefatos que vão aparecer são cristais, são resíduo daqueles medicamentos, resíduo de alguns alimentos, tá? Cristais que a gente tem de lipídio, de gordura, mas não são tão bem delimitados quanto os ovos. Então, cuidado que o ovo ele vai ter essa delimitação muito bem delicada, tá? Então, chamar atenção para isso e esses são os principais ovos que você vai observar. Não esquece de avaliar a aula que tem aí do lado. Coloca se você acha que essa aula merece 1 estrelinha, 5 estrelinhas, coloca aí do lado. E se tiver alguma dúvida, manda nos comentários aqui. Pode comentar a dúvida que vai ser um prazer responder. Lembrando que a gente também tem o nosso e-mail, que é o suporte@liciagoncalves.com.br ou lá no meu Instagram, @LiciaBiotech, tá certo? Bora para a próxima aula?